Fala galera, Juliano Carneiro para mais um tutorial do Cinema 4D. E no grupo de estudos eu fiz essa imagem aqui, ó, que é a imagem do botão Power de alguns aparelhos. E o pessoal perguntou como é que foi feito e se a gente ia fazer um tutorial. Tá, vamos fazer um tutorial então. Eu fiz algumas variações dela aí. Vamos fazer uma mais ou menos nesse estilo aqui, ó, porque a outra é só basicamente é praticamente a mesma coisa, tá? Só que em vez de você estender aqui, você põe para baixo aqui e cria uma espécie de botão, ok? Então bora lá, vamos fazer uma coisa parecida com essa aqui. Então primeira coisa, a gente vai começar com um circle dos splines. Vamos colocar isso aqui no método frontal da câmera aqui, ó, front. Aí ele vai ficar nessa posição e eu vou cortar isso aqui num tamanho que eu desejo aqui, ó. Então nesse círculo eu vou tornar ele editável. Aí vou colocar no modo de pontos aqui, ó, para eu enxergar os pontos. Vou usar a ferramenta Knife no modo de linha, KK, na versão R18. E vou fazer um corte assim, eu vou pegar mais ou menos a metade dessa linha aqui que eu estou vendo nesse grid, e vou fazer uma linha para cá, vou segurar Shift para ficar uma linha reta, né? E largo. Aí eu dou um ESC, e tem esses dois pontos novos aqui, ó, ok? Agora eu vou selecionar a ferramenta Move, vou clicar nesse pontinho aqui, ó, e vou com o botão direito do mouse escolher aqui o Set First Point. O que é isso? Se você notar, o nosso spline aqui ele tá começa com o branco aqui, ó, e vem até ficar com a cor azul, né? O branco, o início do branco e mudando a coloração dele para um azul mais escuro, seria o primeiro ponto. Então eu quero que esse aqui seja o primeiro ponto, que o meu spline comece aqui. Então eu vou mudar isso aqui para Set First Point. Agora você pode ver que agora aqui, ó, o que está acontecendo? O branco vem daqui para cá. Então esse aqui é o meu primeiro ponto, e esse aqui, em teoria, que vem até aqui, é o último ponto, né? Então aqui no meu spline, eu vou agora, estou com a opção marcada aqui, Close Spline, eu não quero um spline fechado, eu quero um spline aberto, e esse pontinho aqui eu vou deletar. Então eu fico com essa forma aqui, ó, certo? Então agora eu vou mudar aqui, já vou deixar no Bezier e vou colocar no Subdivided aqui, e vou mudar o Maximum Length para 1, a distância entre os pontos, ok? 1 centímetro. E vou deixar assim, do jeito que está. Não vou mais alterar nada. Vamos voltar aqui então para a câmera em perspectiva. Tá? Se você não sabe, essas posições de câmera eu coloquei aqui, ó. Ok? Você pode procurar em câmera e usar aqui o paralelo, perspective, frontal, back. Ok? Eu vou clicar aqui, ó. É a mesma coisa. E volto aqui para a visão frontal. Continuando, o que eu vou fazer agora é criar uma cápsula. E essa cápsula aqui, eu vou clicar aqui, vou deixar ela um pouquinho mais fina, vou deixar ela mais comprida. Esse comprimento vai ser mais ou menos umas 3 vezes essa distância aqui, ó. Ok? Aí, agora eu vou criar um deformador. Esse deformador vai ser o Spline Wrap. O que o Spline Wrap faz? O Spline Wrap, quando eu coloco ele, ó, eu vou pegar a cápsula aqui e vou colocar o Spline Wrap como filho dele. Tá ali. O Spline Wrap faz o seguinte, o objeto que eu coloco ele como filho, no caso a cápsula, ele vai pedir um spline. E eu vou colocar esse spline aqui no campo spline, então esse objeto, a cápsula, vai usar o spline como guia e vai se projetar em cima desse spline. Eu vou fazer isso agora aqui ó, com esse circle. Tá? Você pode ver que eu tenho essa deformação agora, mas isso é por causa da posição do meu spline wrap. Basta eu mudar o eixo dele aqui para Y- e ele já se ajeita. Ok? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha cápsula e vou mudar a quantidade de segmentos dele aqui. Ó. Tá? Eu vou colocar aqui 120. Certo? 120 aqui. Ó. E vou deixar ele dessa forma porque ele já está com uma forma mais ou menos definida com o que eu quero. Agora eu vou deixar ele aqui. Vou criar um disco. Esse disco eu vou mudar a posição dele aqui para Z-, para ele ficar nessa posição. E vou aumentar o tamanho dele aqui para um tamanho que eu queira. Eu já vou deixar ele maior aqui, ó. Mais ou menos
Assim. Tá ótimo assim. Mais ou menos aqui, ó, que essa linha, que isso aqui fique no meio. Vamos criar então mais uma cápsula. Aqui, cápsula. E vou posicionar essa cápsula, vou deixar ela já um pouquinho mais comprida. E um pouquinho menor aqui, ó. Vou deixar ela mais ou menos aqui, ó. Tá? Então vamos fazer o seguinte, agora eu vou deixar ela um pouco mais compridinha aqui, um pouquinho menor em comprimento. Deixa eu ver. Assim tá bom. E essa aqui então eu clico nela, na cápsula, e vou aumentar um pouquinho o raio dela aqui. Vamos colocar aqui 40. Isso. E a outra cápsula aqui, vamos botar aqui 40 também. Assim, vamos colocar 45 para ver como é que fica. E a outra 45. Tá bom assim. Agora eu vou pegar essa cápsula aqui, vou mudar para a posição frontal aqui. Vou ficar bem próximo dela e vou colocar ela mais ou menos nessa linha aqui, ó. Aí, para que essa linha do meio aqui, ó, ela encoste aqui praticamente nesse ponto. Tá? Agora vamos voltar para a perspectiva aqui. E eu tenho isso aqui por enquanto. Ó. Ok? Então o que eu vou fazer agora? Primeira coisa é pegar essas minhas cápsulas aqui, ó, deixa eu pegar essas duas cápsulas, e eu vou clicar no Slice aqui. Ó. O Slice vai deixar ela pela metade. Ó. Certo? Só que aqui eu vou colocar de 180 graus para 360, porque daí eu vou ter o outro lado dela aparecendo aqui. Ó. Ok? Ó, essa metade aqui. Certo? E a mesma coisa com outra cápsula aqui. Ó. Então, Slice, 180 e aqui 360. Porque do jeito que está aqui, ela está pela metade desse lado. Né? E agora ela passou para o outro lado aqui. Ó. Tá? Vou esconder aqui o meu círculo, daí você vai entender o que eu estou fazendo. Ó. Opa, perdão, esse aqui não. Esse aqui, o disco. Aí. Pronto. Agora o que eu tenho que fazer é o seguinte. Eu vou tornar isso aqui editável. Então vamos fazer assim. Ó. Vou pegar esta e esta cápsula. Elas já estão no tamanho, na conformidade que eu quero. Eu vou... Deixa eu só ver uma coisa. Um pouquinho grossa isso aqui. Deixa eu comparar com o meu desenho. Está um pouquinho grosso. Vamos mudar isso aqui para 40. Aí, ficou melhor. E agora sim eu vou tornar esses dois editáveis clicando aqui ou clicando C, né? Shortcut C ali, ó. Pronto. Só que assim, ó, se eu fizer isso, o que acontece? Isso aqui sai da posição por causa da posição do meu Spline Wrap. Então eu vou voltar isso aqui, ó. Tá? Eu vou vir aqui nessa cápsula com o Spline Wrap e vou dar um Current State to Object. Isso vai me fazer uma cópia dele. Certo? Uma cópia na posição perfeita. Então o meu Spline que está aqui com minha cápsula que está com o Spline Wrap, eu simplesmente vou esconder ela agora aqui. Vou esconder aqui o meu Circle também, que eu não preciso mais. Vou deixar essas coisas aqui separadas, porque eu não estou usando mais. Ok? O Spline Wrap, perdão. O Spline Wrap aqui, este aqui. O Circle está escondido, a cápsula e o círculo eu não preciso mais ver. Tá? O disco está escondido e vamos continuar. Então, agora eu tenho esta cápsula aqui e tenho esta daqui. E esta... Deixa eu saber uma coisa... O que é esta cápsula? Isso aqui eu também tornei... tornei ela editável. E esta aqui é a minha cápsula original com o Slice. Eu também vou esconder. Tá? Então, as minhas duas cápsulas de trabalho são essa. E o disco. Então, passei tudo para baixo. Este restante aqui, ó, vamos colocar aqui como Alt e G, vamos colocar aqui como Backup. Tá? São os originais. Então, o que nós estamos trabalhando são isso aqui agora. Então, o que eu tenho que fazer agora é clicar na minha cápsula aqui, por exemplo, vou tornar ela
escolher o modo editável dela e vou dar 2 cliques aqui, Shift, 2 cliques aqui. Escolhi todos os lados. Vou dar um Delete. Aí me sobrou só a minha meia cápsula aqui. Mesma coisa na outra. Vou dar 2 cliques aqui, vou dar 2 cliques aqui e pronto, selecionei o que eu queria. Vou dar um Delete e tenho a minha meia cápsula aqui também. Certo? Vou selecionar as duas agora aqui, ó. Tá? E vou unir essas duas. Mas antes eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui nessa cápsula, nessa minha original aqui, eu vou chegar bem próximo, no modo de linhas, vou dar 2 cliques aqui, 2 cliques do outro lado. Ok? Passo para outra cápsula, vou dar 2 cliques aqui e 2 cliques do outro lado. Certo? Aí eu vou selecionar outra cápsula junto aqui segurando o Shift e vou segurar o Ctrl agora e vou puxar isso aqui um pouquinho assim, ó. O quanto eu quiser aqui, na verdade. Certo? Aqui, agora, eu vou dar um Close Polygon Hold. Ó, clica fora, clica aqui em Close Polygon Hold e vamos fechar esta e vamos fechar esta também. Agora, eu vou selecionar aqui estas linhas de novo. 2 cliques aqui, 2 cliques aqui, 2 cliques aqui, 2 cliques aqui. E vou dar agora um Select, Fill Selection. Vamos clicar aqui e vamos deletar. Isso, eu fiz aquela. Vou fazer a mesma coisa aqui agora, vamos voltar para o modo de linhas. Seleciona aqui e deleta também. Aí eu tenho esta base pronta aqui, ó. Que vai ser a base do meu bully daqui a pouco. Ok? Eu vou dar também aqui um outro Close Polygon Hole aqui. Assim, Close Polygon Hole, fechamos aqui e fechamos aqui também. Prontinho. Selecionamos tudo, Ctrl A e Optimize, para garantir que isso aqui vai estar tudo soldado aqui, ó. Certo? Agora, aqui no meu disco, que está escondido, eu vou fazer ele aparecer. Eu tenho isso aqui, ó. Ok? Então, clico aqui e vou aproximar aqui, ó. Aí você está vendo isso aqui. No meu disco, eu vou colocar aqui 168 rotações. Eu já tinha feito esse cálculo antes, então se você notar, as linhas aqui, ó, coincidem uma com a outra. Todas elas aqui, ó. Estão 120 de rotação nas cápsulas, com 168 de rotação no meu disco, vão alinhar isso aqui vai me fazer uma malha mais limpa depois. Ok? E agora, a quantidade de linhas que eu quero aqui, ao redor de tudo isso, aí é problema meu, né? Então eu vou colocar quantas eu quiser aqui no segmento dos discos. Então eu vou colocar aqui 90. Aí. Vou tornar esse disco editável, né? E vou aproximar isso aqui agora. Agora eu vou com a ferramenta Select Loop Selection, vou selecionar um de cada vez aqui, ó, segurando Shift até o final. Sempre pula um e seleciona o outro. Vamos continuar. Se eu errar, não tenha nem dúvida que vai aparecer o erro.
Aí, tudo certo. Agora eu vou extrusionar isso aqui clico aqui na ferramenta Move, M e T, e vou dar um extrude, um offset aqui de 10. Ok? E vou aplicar. Aí, ó. Tem um extrude de 10 centímetros acontecendo aqui, ó. Ok? E eu posso estender aqui se eu quiser. Tá? Posso colocar 15 aqui e pronto. Ó. Isso aí fica a meu critério. Aí fica a seu gosto. Tá? Agora eu vou selecionar estas duas cápsulas aqui. Deixa eu só esconder meu disco de novo. Seleciono essas duas cápsulas. E vou dar um Connect Object mais Delete nelas aqui. Ó. Pronto, assim eu tenho uma cápsula só. Isso aqui eu vou colocar como... vamos colocar como logo. O logo, que vai ser o logo do Power aqui, o símbolozinho. Então, devolvendo aqui meu disco, vou colocar isso aqui mais ou menos, deixa eu ver, no meio. Vamos ver a profundidade. Assim, tá legal. Agora vamos selecionar esses três aqui. E vamos, né, com a ferramenta, com o objeto inteiro selecionado, vamos girar isso aqui 90 graus. Pronto. Agora que eu tenho isso aqui girado, eu tenho que usar um boolean, obviamente, né, para poder fazer o que eu preciso aqui. Então agora eu vou só baixar um pouquinho mais o meu logo aqui. Aí isso aqui não importa muito, isso aqui vai ser resolvido agora. Aqui, ó. Tá? Então vamos continuar. O que interessa é que ele esteja bem no meio aqui. Ó. Isso aqui a gente já fez esse alinhamento. Então agora vamos para o boolean. Colocamos o disco e o logo dentro do boolean. E o que nós temos é isso aqui. Ó. Tá? A gente está vendo alguns defeitos aqui. Vamos tentar corrigir isso aqui. A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui no boolean e tirar o High Quality aqui. Ó. Ok? Agora nós vamos fazer o quê? Vamos pegar aqui o disco, vamos selecionar, dar 2 cliques. Ó, quando você vê isso aqui, ó, quando você renderizar, ó, você vai ver aquele espaço ali. Ó. Isso aqui tem que ser corrigido de alguma forma. Vamos dar 2 cliques aqui, ó, vamos baixar um pouquinho isso aqui. Ó, e agora aparece ali o nosso contorno, ó, o nosso espaço lá dentro. Ó. Ok? Vamos só tentar aqui no boolean. Deixa eu só fazer uma coisa, se eu devolver o High Quality. Ó, fechou o espaço. Isso que eu queria. Tá? Agora que eu fechei o espaço, deixa eu só ver se eu consigo devolver isso aqui um pouquinho mais para cima. Está muito fundo. Opa, o boolean inteiro não. O logo. Vamos ver. Esta profundidade assim tá bom. Ok? Então, para você evitar problemas com o boolean, porque ele é muito sensível, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar isso aqui tudo, vamos dar um Current State to Object. Aí eu vou ter isso aqui, ó, que é o conjunto de tudo, que eu também vou fazer dar um Connect Object mais Delete. E agora eu tenho isso aqui como um botão. Este é o meu botão. Tá? Isso aqui eu posso deletar, que é só o objeto nulo, e isso aqui é o meu backup, eu posso esconder no meu boolean e deixar dentro do backup aqui. Ó. Tá? No backup eu vou já deixar ele escondido, né? E eu só vou trabalhar com o meu botão. Agora é serviço braçal de a gente fazer o que precisa isso aqui para deixar estético, isso aqui para deixar bonito. Então vamos lá. Então no botão aqui, clicamos, vou baixar mais um pouquinho aqui. Agora com a ferramenta Scale, vamos escalonar isso aqui um pouquinho para o lado, assim. Agora eu vou subir com isso aqui, deixa eu colocar de lado aqui,
Vamos pegar aqui em F5. Aí vamos aproximar aqui, ó. Opa, aqui. E vamos colocar isso aqui bem na linha, ó. Ok? Está bem alinhado lá. Aqui é esse espaço que eu tenho. Agora vamos aumentar isso aqui. Que seria o tamanho do nosso botão. Segura Ctrl, arrasta. Mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui no meu original. Muito grosso. Vamos diminuir um pouquinho isso aqui. Assim. Isso aqui, até um pouco menos. Aí. Agora vamos segurar Ctrl e vamos descer isso aqui bastante, não tem problema. Vamos lá então com mais alguns detalhes. 2 cliques aqui. M e S para a ferramenta Bevel. Vamos colocar uns 5 aqui, ó, de subdivisão. E o nosso offset aqui, vamos controlar agora. Vou aproximar aqui. E agora eu vou dar o offset aqui para eu controlar aqui. Opa, deixa eu voltar a 0. Assim, aí eu vou fazer agora aqui o offset, ó. Até bem pertinho da borda ali, ó. Ok? Como se fosse uma borda contínua aqui, ó. Fazer a mesma coisa nesta borda aqui agora. Mais ou menos isso. Eu posso deixar igual ao outro lá, se eu quiser, só olhar as medidas que eu fiz antes. E aqui eu posso exagerar aqui na borda, se eu quiser. Tá um pouco mais essa borda do canto aqui. Está pronto o meu botão. Tá aí o meu botãozinho. No meu render aqui, por enquanto, ele está assim, ó. Agora, o que eu vou fazer é iluminar esse logo aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um torus. Vou trazer esse torus um pouquinho mais para cima aqui, ó. Vou centralizar ele agora. Deixa eu colocar isso aqui na visão top. Top aqui. Isso. E eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou diminuir um pouco aqui o meu torus, o raio dele, deixa eu ver. Aqui, vamos botar 35. Aí, colocar ele mais ou menos centralizado. Vamos aumentar ele de tamanho. Aí. Então aqui de novo. 35. Aumentar o tamanho dele aqui. Vamos diminuindo aqui o anel. Aí, agora ele está dentro aqui, ó, do espaço. E aqui, na quantidade de segmentos aqui, ó, não esse, né, perdão, esse aqui é 18, pode ser 18, já é o suficiente, mas aqui nos segmentos eu vou colocar 120, quero ele bem redondo. Volto para minha visão lateral, vou colocar isso aqui só um pouquinho mais para dentro aqui, e vou deixar ele aqui mesmo. Aqui. Pronto. Deixa eu ver a posição, mais ou menos assim que ele vai ficar depois. Aí. Mais ou menos isso. Aqui. Agora vamos criar os materiais. Os materiais são relativamente simples também. Então, 2 cliques aqui. Vamos criar um Luminance. Esse Luminance você pode tirar o Reflex e o Color, só o Luminance. Vou colocar aqui em 180 e aqui em 100% para ter essa cor azulada. Só que aqui eu vou querer 55% desse azul aqui, para ele não ficar tão forte. Eu vou botar ele em 120 aqui, ó, de intensidade. Pronto. Esse aqui vai ser a nossa base luminosa. Aí, 2 cliques aqui, tiramos o Color, deixamos só o Reflectance.
Vou remover o Default Specular. Vou adicionar aqui um Beckman. Nesse Beckman, a gente vai aqui no Layer Fresnel e vai escolher o Conductor. No Conductor aqui eu tenho vários presets de metais. E eu vou pegar aqui o níquel, que ele tem uma cor marrom metálica bem bonita. Eu vou colocar um pouquinho de roughness aqui nele, mais ou menos uns 10, para dar uma rugosidadezinha leve nele. E aqui no meu... E é só isso. Meu layer sampling aqui eu não vou melhorar nada aqui. Vou deixar assim mesmo. Só para ver como é que fica. Nisso aqui eu vou aplicar todo o meu material. Ó, já deixei ele bem legalzão aí. Aí no meu torus aqui, eu vou colocar meu material luminoso. Certo? Agora o que eu vou fazer? Vou vir aqui no meu material base, aqui no meu botão, vou selecionar aqui o Leave Selection e vou fazer uma pequena seleção aqui. Ó. Vou pegar aqui no modo de faces, né? E vou selecionar isso aqui. Ó. Segura Shift. Segura Shift. Pronto. Faz a mesma coisa aqui em cima agora. Aqui, ó. Shift. Pronto. Lá embaixo também. Pronto. E agora eu vou colocar o mesmo material luminoso aqui. Ok? Vamos deixar mais ou menos assim. No meu render, por enquanto, eu tenho isso. Ó. Ok? Agora vamos fazer o detalhe maior aqui. Então, vamos dar 2 cliques aqui. Eu vou criar agora, no meu color aqui, vou usar um material HDR que eu tenho aqui. Vou usar esse aqui. Tá? E vou criar um Sky agora. Sky. Aqui. Sky. E vou colocar nele aqui. Ó. Ok? Agora o meu Sky aqui, eu vou dar uma posicionada nele aqui. Deixa eu só afastar um pouquinho mais. Vou criar uma câmera. Vou colocar nessa câmera aqui 50 de foco, para ser mais parecido com um olho humano. Agora eu vou pegar o meu botão e o meu torus aqui e vou juntar os dois, Alt e G. Aqui eu tenho o meu botão completo. Tá. Agora no meu botão completo eu vou dar uma pequena giradinha nele aqui, ó. Assim e assim. Mais ou menos isso. Tá bem centralizado, mas eu vou usar o eixo do mundo aqui agora. Deixa um pouquinho para cá. Pronto. Agora eu vou posicionar o meu Sky aqui. Vou dar uma girada nele. Deixa eu ver aqui. Mais ou menos assim. Para ter alguns reflexos de propósito aqui. Alguns detalhes. Isso aí. E agora o toque final aqui. Vamos criar uma luz em área. Area Light. Essa luz em área eu vou... Primeira coisa, eu vou colocar minha câmera aqui, uma Protection Tag nela, para não se movimentar dessa posição.
Aí eu vou desativar aqui a minha câmera, vou pegar a minha luz em área, vou girar ela um pouquinho assim, 90 graus. Vamos aumentar ela um pouquinho de tamanho e girar ela um pouquinho assim. Agora vou mudar o eixo dela para eixo do mundo e vou trazer ela para cá. Aí, deixa eu ver onde é que ela está. Exatamente. Só vou girar ela um pouquinho mais aqui. Ó. Aí. Vamos ver no render onde é que ela está. E o efeito que ela está fazendo. Aqui, ó. Vou botar ela um pouquinho mais para lá. Aqui na minha luz, eu vou colocar uma sombra, Shadow Map Soft. E nos meus detalhes aqui, eu vou aumentar os meus samples aqui, ó, para 512. Isso é só para melhorar aqui, ó, isso aqui, para não parecer um efeito pintado de pontinhos aqui, né? Isso aqui deixa, distribui melhor o reflexo da minha luz. E eu posso também diminuir um pouquinho a cor dela, mudar a cor dela aqui, que eu vou fazer isso aqui, vou deixar ela mais azulada, uns 15%, e vou mudar a posição dela um pouquinho aqui. Deixa eu botar ela um pouquinho mais para lá. Vamos ver o efeito que isso deu. Ó, ela está ali agora. Vamos ver como é que ela ficou aqui. Ó, esse efeito. Só que eu vou botar ela mais para trás agora. Aqui. Aí, ó. Só para ter um detalhe extra de luz aqui. Ok? Você está vendo aqui agora que o meu neon ele não está conseguindo fazer o efeito necessário aqui dele. Deixa eu só baixar mais um pouquinho aqui. E levantar aqui. Deixa eu mudar a minha câmera aqui. Assim. Você está notando que... deixa eu pegar meu torus, levantar um pouquinho. Pronto. O meu canal luminância aqui não está dando reflexos. Isso é porque eu não estou usando o meu Global Illumination ativo. Eu vou deixar ele ativado, só vou botar ele aqui no Preview para ficar mais rápido. E vou usar o Ambient Occlusion também. Ok? O Ambient Occlusion é para eu melhorar as sombras aqui do meu projeto. Tá? Vamos ver agora o meu render. E o resultado está bonito. Só que agora eu tenho que melhorar isso aqui para esconder alguns defeitos aqui, né? Eu posso melhorar o material só mudando rugosidade, bump e tudo mais, mas isso vai pesar no meu render. Só que eu posso colocar um detalhe extra aqui que vai deixar mais bonito a minha composição. Antes eu vou mudar mais uma vez a posição dessa luz. Vou botar ela mais para lá. Aí, vamos ver agora como é que ela ficou. Lá no alto. Tá, vou botar ela só um pouquinho mais para trás. Vou aumentar ela de tamanho assim. E mais para cá um pouquinho. Pronto. Ali, vou deixar ela ali mesmo. Deixa eu só ver se ela não vai aparecer no meu render aqui. Aí, ó, isso que eu queria. Agora, tudo ativado. O que eu preciso é, na minha câmera aqui, ó, ativar o Depth of Field. O Depth of Field é o seguinte, é um efeito de blur. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar um null object aqui. Vou deixar esse null mais ou menos aqui. Deixa eu ver. Isso ali mesmo. Um pouquinho mais para cá. Aqui, ó. Isso, e mais para cima. Ali, eu quero ele aqui desse lado.
Pronto. Agora aquilo ali vai ser o meu ponto do meu foco. O foco do meu depth of field. Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu só pôr um pouquinho mais para cá. Aí. Aqui na câmera, eu venho aqui no Details e vou ativar o o DOF Map Front Blur e o DOF Map Rear Blur. Ativei os dois. Só que só assim ele não vai funcionar. Eu tenho que vir aqui no meu Render Settings, ir no meu Effects e ativar o Depth of Field. Aqui eu já vou aumentar aqui a quantidade de Blur, colocar 12%. E agora sim, eu vou dar um render aqui para ver como é que isso aqui ficou. Ah, mais um detalhe. Eu tenho que vir aqui na minha câmera, clicar em Object, e aqui no Focus Object eu tenho que colocar o ponto que eu quero, que seria o meu null. Aquele ali, certo? Então aqui na minha câmera eu vou arrastar o meu null Object para o meu objeto de foco. Então ele vai focalizar naquilo ali e o que tiver ao redor vai ficar desfocado. Vamos ver o resultado agora. E aí está, nosso resultado final. Um botãozinho bem legalzinho, bem simples e fácil de fazer. E é isso aí. Então, juntem-se a nós no grupo de estudo do Facebook, Cinema 4D V-Ray, Real 3D, o link vai estar na descrição. Um grande abraço e até o próximo tutorial.